Muito bem, pessoal. Então, no vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês o passo a passo, como que vocês podem escolher ou montar uma carteira de ações para receber dividendos mensais utilizando apenas 5 empresas, tendo aqui uma média de mais de 6% de setores perenes, como dissemos há pouco. Eu vou mostrar para vocês uma forma um pouco mais demorada, através de processos de filtro, e depois uma forma mais simples para vocês poderem encontrar estas empresas, ok? Bom, a forma mais simples, eu recomendo vocês utilizarem algum site aí de busca, né, de dados de ações. No caso aqui eu estou utilizando o Status Investing, e como o nosso objetivo é 5 empresas de setores perenes, nós podemos utilizar, por exemplo, o filtro de Dividend Yield, colocando, por exemplo, acima de 1%, ok? Esse primeiro filtro vai fazer com que apenas empresas que pagam dividendos possam aparecer na nossa lista. Depois a gente consegue fazer aqui uma varredura em relação a quais empresas se atende ou não os meus critérios. Além disso, eu também vou utilizar aqui um filtro de liquidez de pelo menos aqui 500 mil, liquidez média diária, para eu tirar aquelas empresas que são pouco conhecidas ou empresas que têm uma baixa liquidez e apresentam um grande risco. No caso aqui, dois filtros simples, tá bom? Então, vou clicar aqui em buscar e agora vai aparecer para mim uma lista de empresas que pagam dividendos com uma liquidez média diária acima de 500 mil. Aqui a gente pode fazer o seguinte, olha, ele já me traz uma lista breve com o valor do dividendo de cada uma delas. O desafio aqui é o seguinte, por exemplo, avaliar cada uma delas e ver se, por exemplo, se encaixa na minha estratégia de empresas perenes, como, por exemplo, setor de bancos, setor de energia, setor de geração e também transmissão, a parte de bancos, obviamente, seguros, enfim. Basicamente, seria aquele setor best da nossa carteira, que envolve bancos, área elétrica, seguro, saneamento e telecomunicação. Nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte: a telecomunicação eu vou deixar de fora, apenas para a gente poder aqui ter uma análise mais concisa dos dados, especialmente porque a telecomunicação ela vem passando por algumas transformações, então eu vou deixar ela de fora. Nessa nossa primeira análise aqui, eu peguei, por exemplo, o banco ABC Brasil, um banco aqui voltado mais para créditos do setor privado. Peguei, por exemplo, também a Alupar, uma empresa de geração e transmissão de energia, também do setor privado. Outra empresa da parte de geração de energia limpa, que vem se consolidando muito bem nesses últimos anos, faz parte do grupo Votorantim, que é a Auren Energia. A tão conhecida Banco do Brasil, BBAS3, uma grande pagadora de dividendos. Também a área de seguros, tendo a sua composição BB Seguridade. Bem, aqui na verdade eu não vou usar necessariamente estas empresas para compor a minha carteira de ações, né, de dividendos mensais. É apenas para eu mostrar aqui para vocês como que a gente pode ter uma ideia de quais são os meses que esta empresa ou que essas empresas pagam seus dividendos. Por exemplo, quando você desce aqui em eventos corporativos, você tem aqui o recurso de mapa de calor dos proventos, ou seja, quais são os meses de maior probabilidade de pagamento de dividendos. Você pode observar aqui, por exemplo, que na ação do BB Seguridade, 100% dos seus dividendos são pagos no mês de agosto, ok? Então, através do mapa de calor, eu consigo ver, por exemplo, nossa próxima aqui, a Copasa, eu consigo vir até aqui no mapa de calor de dividendos e ver quais são os meses onde existe uma maior probabilidade de pagamento de dividendos. Um caso diferente da Copasa é esse. Veja que ela distribui de uma forma assim mais homogênea os dividendos ao longo de diversos meses. 80% em maio, 72% de chance entre agosto e novembro, também aqui entre outros meses, maio, agosto e novembro, e também entra aqui em junho, cerca de 50% de chance. Então aqui você tem uma empresa que distribui mais alongado seus dividendos ao longo do ano e outras que se concentram mais em dividir ou pagar num período específico do ano. O Banco do Brasil, olha, a gente já tem uma consolidação
basicamente por trimestres, né? Entre maio e junho, agosto, setembro, novembro, dezembro e fevereiro e março, ok? Então, desta forma, o que que a gente pode fazer? A gente pode começar a montar a nossa carteira de dividendos, né? A nossa carteira mensal de dividendos. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é começar a preencher o meu calendário. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou escolher uma ação que preencha alguns meses do ano. A nossa primeira ação que a gente vai escolher é exatamente o Banco do Brasil. Lembrando que aqui o Banco do Brasil ele tem uma boa, é bem intercalado o pagamento dos seus dividendos, basicamente ocupando, né, cada um dos trimestres do ano. E isso ele já paga ao longo de muitos anos, ok? Então nós temos aqui uma seguridade na questão do pagamento dos dividendos. Então a nossa primeira ação aqui, que vai compor majoritariamente o mês de fevereiro, maio, agosto e novembro, é Banco do Brasil, uma área do setor bancário. A nossa segunda ação, lembrando que é de setores perenes, e aqui eu dei uma diversificada, é a própria Irani, parte de embalagens, né? Então, aqui nós escolhemos a Irani. A Irani ela paga dividendos no mês de março, abril e maio, e também faz distribuições em agosto e novembro, ok? O seu histórico de pagamento de dividendos aponta exatamente para estes meses de distribuição. Então, aqui a gente pode compor. O que acontece é que, na maioria das vezes, como as empresas elas lançam seus balanços trimestrais, grande parte dos seus dividendos acabam ficando alocados nos mesmos meses. Então, uma diversificação fica um pouco mais difícil. Mas tudo bem, vamos continuar. Nossa próxima empresa é do setor de seguros, a Caixa Seguridade. Aqui a gente poderia ter escolhido ou o Banco do Brasil, parte de seguridade, né? BBSE 3, que também paga os dividendos majoritariamente em agosto, mas aqui nós pegamos a Caixa porque ela distribui mais espaçadamente os seus dividendos. Por exemplo, nesse caso aqui, abril e outubro. Então, ela já vai conseguir dar uma recheada um pouco mais aqui nos meses de pagamento, ok? Nossa próxima ação é a Taesa. Exatamente, ela não poderia faltar. Ação do setor elétrico, parte de geração e transmissão. Taesa tem uma participação lá na CEMIG. Então, aqui nós temos a parte de geração e transmissão. Então, já temos banco, já temos um pouco de commodity e utilidades, temos seguro, temos parte de energia. E a nossa última ação para compor aqui, a gente chama de Coringa, é o Banestes, uma ação muito conhecida para aqueles que querem compor os meses faltantes de dividendos, ok? Nesse caso aqui, vale uma atenção, tá, pessoal? Muitos escolhem o Banestes, que é o Banco do Estado do Espírito Santo, para fazer exatamente isso, ó, completar meses que nenhum outro setor paga os seus dividendos. Só que aqui vale uma observação. Nós estamos no período aqui de decisão sobre o JCP. E lembrando que o Banestes ele paga muito o JCP como muitos outros bancos. E isso aqui está em discussão por fim desse mecanismo. Não sabemos como que os bancos vão fazer para redistribuir de uma forma que não prejudique ninguém. Então aqui eu coloquei o Banestes, mas tem como você utilizar outras ações, como por exemplo a Cielo. A Cielo paga em janeiro e também paga outros meses aqui faltantes. Aí você me pergunta assim, Bruno, mas como que eu consigo descobrir quais são os meses para completar aqui, né, a minha carteira de ações com dividendos mensais? Eu recomendo, pessoal, que eu utilizo é a plataforma da AGF, a AGF+. Então aqui, por exemplo, quando eu venho aqui em MDI, que seria mapa do dividendo inteligente, eu posso simplesmente colocar o mês aqui, olha, clicar, pedir para filtrar, no caso aqui eu estou pegando janeiro, e eu posso encontrar aqui, olha lá, a Cielo paga no mês de janeiro, abril, agosto e novembro. Eu poderia trocar aqui, olha, por exemplo, para Cielo, ok? A AGF, pessoal, é a plataforma mais completa que existe quando se trata em ações e dividendos. Aqui nós estamos falando de uma plataforma completa, né, da família Barsi. Ali o pessoal conhece muito a respeito desse tipo de ações e dividendos, pagamentos. Só que acontece o seguinte, ela é um pouco cara, né, para pagar. Aí eu fiz o seguinte, olha, aqui a gente tem um cupom de desconto que vai garantir 36% de desconto
para você poder assinar. Então, você assinando ganha 36% de desconto e o canal nosso aqui também ganha uma remuneração. Então, se você quiser, eu vou deixar aqui no comentário fixado o cupom de desconto para você assinar a plataforma. Uma plataforma que pode te ajudar muito, consolidação de carteira, o ranking das ações, muito interessante. Então, por exemplo, quando eu entro aqui em ranking, ela mostra para mim quais são as empresas, né? Quais são os dividendos projetados, a margem de segurança e tudo mais. É uma plataforma que vai ajudar muito você a conseguir a sua independência financeira através dos dividendos, ok? Pessoal, para finalizar, eu vou mostrar para vocês qual foi a média dos nossos dividendos, pegando aqui desde o Banestes, com uma média anual de 6,85, Banco do Brasil com 9,49, Irani com 7,26, Caixa Seguridade com 7,96 e a Taesa com 10,89, uma média geral de 8,49, fora a valorização da própria ação, ok? Você gostou desse mapa de dividendos mensais? Comenta aí e segue o canal e deixa o seu like. Muito obrigado.